Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo comunicada a você aí no seu lar, de onde você nos assiste nesse momento. Vamos chegando, que hoje é dia de cultuar, de celebrar a Jesus, e todos vocês são muito bem-vindos aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos iniciando o nosso culto de oração e estudo bíblico. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e privilégio de celebrarmos o seu nome, aprendermos um pouco mais da sua palavra e nos unir em oração, agradecendo e suplicando pelos propósitos pessoais e comuns da nossa igreja, das nossas famílias, da nossa nação e do mundo de uma forma geral. A igreja reunida, estudando, conhecendo e praticando a Bíblia, cultuando e adorando o Redentor do mundo que salva pela graça mediante a fé, é um projeto estabelecido e sustentado por Jesus. E, portanto, estamos aqui cumprindo a sua vontade e seu propósito. A igreja pertence a Jesus. A história está nas mãos de Jesus. A Ele seja sempre a honra e a glória. Amém. Vamos começar orando, colocando diante de Deus nossas súplicas. Estamos vivendo um momento em que o mundo, a nossa nação, as famílias precisam da igreja unida, em oração, suplicando a Deus por misericórdia e solução para as batalhas que vivemos hoje. Vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Arlene. Oremos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer o Senhor nesta noite pelo nosso dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustentou, nos guardou e por isso estamos aqui mais uma vez na presença santa do Senhor. Quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas faltas e quero agradecer o Senhor também pelo privilégio de estar aqui falando com o Senhor. Quero dizer obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor tem sustentado, tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Mas nesta noite eu quero entregar no altar do Senhor a família, a nossa família, que é a Primeira Igreja Batista da Vila do Sol. Eu quero entregar cada família nas mãos do Senhor, que o Senhor esteja contemplando nesta noite cada família, cada coração, que o Senhor esteja, Deus, contemplando, abençoando, Senhor, nossas casas, nossas famílias, abençoando, Senhor Deus, os nossos caminhos, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida espiritual, nos dando forças espiritual, Senhor, para a nossa caminhada, que o Senhor a cada dia esteja aumentando mais e mais a nossa fé em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Também eu quero colocar no altar do Senhor as autoridades da nossa cidade de Cabo Frio, os enfermeiros, os médicos, cada um, Deus, que estão ali na área, Senhor Deus, de médicos, enfermeiras, cada um deles ali que estão ali trabalhando ali, que o Senhor esteja no controle da vida deles também, que o Senhor esteja brindando não só nossas vidas, mas a vida deles ali que estão de frente também, que o Senhor esteja contemplando aqueles que estão ali no leito precisando de um milagre do Senhor, que o Senhor visite nesta noite, Senhor Deus, toma nas tuas santas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Toma o pastor Paulo, Senhor, nas tuas mãos, que daqui a pouco irá trazer a mensagem, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, toda a família dele, Senhor. Toma ele, usa ele conforme o querer e a vontade do Senhor. Muito obrigado por tudo, eu oro e já agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos agora louvar a Deus com o hino de número 366 do cantor cristão, Firmeza. Louvemos ao Senhor, irmãos.
Bíblia, ler a palavra de Deus, texto muito rico, poderoso, que se encontra lá no livro de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, e vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Seguiremos louvando a Deus com o hino de número 160 do cantor cristão, a fé contemplada. Louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento, para ler, estudar e compreender a sua palavra. Feche seus olhos. Grandioso Deus, amado Pai, louvamos o teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo seu cuidado, pela sua direção. Agradecemos ao Senhor pelo seu amor, por suas misericórdias. E, ó Pai, te suplicamos que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal. Colocamos em tuas mãos, ó Deus, as nossas famílias, todas as famílias da igreja. Colocamos a nossa igreja e todas as igrejas em tuas mãos. Te suplicamos pela nossa nação, ó Deus, e colocamos a nossa nação em tuas mãos. Suplicamos ao Senhor que a tua misericórdia nos assista, nos ampare, que, ó Deus, o Senhor intervenha, afastando de nós esse vírus, esse contágio, essa pandemia
que tem assolado todo o nosso território nacional e o mundo de uma forma geral, como temos visto hoje. É no Senhor que buscamos resposta, é em Ti que depositamos a nossa fé, a nossa esperança, ó Deus. Aquilo que os médicos, a ciência não tem podido fazer, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não apenas pode fazer isso, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Por isso, ó Deus, entra com a Tua provisão, entra, ó Deus, com a Tua mão poderosa, mudando esse quadro que vivemos hoje. Opera com a Tua misericórdia, ó Deus, e muda essa situação que a nossa nação e o mundo está vivendo hoje. Ó Deus, nos dá sabedoria e discernimento para ler, entender e praticar a Tua palavra. Fala poderosamente aos nossos corações e seja somente a Tua voz, ó Deus, a nos direcionar, a nos guiar, a nos instruir no estudo dessa noite. É por isso que oramos, desde já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos ler a Bíblia. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 6 da nossa série de estudos no livro de Apocalipse. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4, Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 4, e estaremos refletindo nesse texto a partir do tema Os 7 Selos, primeira parte. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 4, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Queridos, os 5 primeiros capítulos de Apocalipse apresentam um Cristo da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando. As 7 cartas revelam o que as igrejas aparentam ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Cristo Jesus. Vimos nos capítulos 4 e 5 o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro, o Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história em suas mãos. Aquele que é digno de romper os selos foi encontrado. E os eventos que concluirão a história estão prontos para começar. Devemos lembrar que o livro não está aberto enquanto não estiverem rompidos todos os 7 selos. Portanto, os capítulos de 6 a 8 têm uma série de juízos preliminares que pronunciarão os eventos do final dos tempos. Esses capítulos apresentarão quadros de sofrimento da igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos da igreja e do triunfo final de Cristo. Esse tempo serão as dores do parto, sujeito à revelação da ira de Deus. Os 7 selos descrevem movimentos que caracterizarão a história desde a ascensão até o regresso vitorioso de Cristo. Sua visão de paz e de guerra, de fome, de morte, de perseguição à igreja e do juízo sobre os seus inimigos estão presentes, percorrendo todos estes 7 selos. À medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. O céu comanda a terra. Jesus é quem abre os selos. Ele está encarregado de todo o programa. A história está em suas mãos. Nos primeiros 4 selos, vemos a ira de Deus misturada com a graça. Mas a partir do 6º selo, há um derramamento da ira sem mistura de Deus. É o dia do juízo. Apocalipse 6 é como um texto paralelo no Novo Testamento a Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas 21, onde estão o sermão profético de Jesus. Guerras, fomes, perseguições, abalos do mundo, a segunda vinda de Cristo.
concluindo todos esses eventos. Ao mesmo tempo, os primeiros 4 selos do Apocalipse, capítulo 6, é um texto paralelo no Antigo Testamento, a Zacarias, capítulo 1, versículos de 7 a 11, e também o capítulo 6, de 1 a 8, em que 4 carruagens são puxadas exatamente por cavalos vermelhos, pretos, brancos e vários, que saem para executar um juízo não descrito na terra, e ao terminarem esse juízo, eles voltam declarando que toda a terra está tranquila e em descanso. Ou seja, o texto de Zacarias fala do resultado depois dos juízos executados. E o texto de Apocalipse, capítulo 6, fala detalhadamente do processo onde os juízos estão em execução sobre toda a terra. E ainda, no Antigo Testamento, o capítulo 6, as primeiras 4 versículos, os primeiros 4 selos do capítulo 6 de Apocalipse, tem paralelo direto também com Jeremias 15, versículos de 1 a 3, e Ezequiel 5, versículo 12. As 3 passagens têm os mesmos temas: cativeiro, espada, fome e morte. Esses 4 cavaleiros andam juntos à medida que a ação passa da ambição pela conquista para a guerra civil e a fome, chegando até a praga e a morte. Aprendemos desse fato 4 verdades. Até aqui nós devemos guardar 4 coisas em nossos corações. Primeiro, quem está sentado no trono e o Cordeiro são adorados por todo o universo. A história não está à deriva, Deus reina. Nós precisamos ter isso em primeiro lugar em nossos corações. Segundo, quem tem o livro tem o controle. É ele quem abre os selos. Dele emana a ordem dos acontecimentos. O Cordeiro governa. Essa é a segunda verdade mais importante. Terceiro, os eventos do juízo não acontecem sem seu conhecimento, permissão ou controle. Tudo acontece porque ele conhece, determina, permite e controla. Até os inimigos estão debaixo da autoridade do controle do Cordeiro. Quarto, todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. É do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse darem a largada para dentro da história. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos aprender aqui, irmãos. Vamos falar sobre o cavalo branco, uma figura do Cristo vencedor. Esse primeiro cavaleiro, na interpretação, no mundo acadêmico, é muito contraditório no conceito de teólogos e exegetas. Suas interpretações não raramente diferem sobre quem é representado pelo cavaleiro branco, que abre a série dos 7 selos do Apocalipse, girando em torno de 3 interpretações principais. Primeiro, alguns teólogos e exegetas renomados interpretam o cavalo branco e o seu cavaleiro como um anticristo. O seu argumento é que o livro de Apocalipse usa imagens e figuras duplas para fazer contrastes. 2 mulheres, a mulher e a meretriz, 2 cidades, Jerusalém Celeste e a Babilônia, 2 personagens sacrificados, o cordeiro e a besta, e também, assim, o anticristo estaria contraposto ao Cristo e o cavalo branco teria essa pureza encenada, fingida, de uma luz falsa. O anticristo seria retratado nesse cavaleiro como um deslumbrador. Se apresentaria como um pacificador e, ao mesmo tempo, tendo estupendas vitórias. Seria um lobo predador em pele de cordeiro, mentindo, seduzindo e enganando os incautos com seus métodos e ideologias malignas. Seria aceito e aclamado mundialmente, prometendo paz, e ao ser coroado, traria grandes destruições. Um segundo grupo de estudiosos da Bíblia interpretam o cavalo branco como seu cavaleiro, como o desejo insaciável do ser humano pela guerra e suas conquistas militares que persistem na terra. Desde o episódio de Caim e Abel, o ser humano continua em guerra contra o seu irmão, querendo o que é dele, sua terra, sua riqueza, suas reservas naturais, sua força de trabalho e, por fim, o seu mal e não seu bem. Uma das coisas
que mais vemos na Bíblia é o retrato da guerra. Primeiro, o ser humano entrou em guerra contra Deus no pecado do Éden. Depois entrou em guerra em sua casa com Caim matando seu irmão. Depois vemos o começo da guerra entre nações com seus exércitos. Os egípcios, filisteus, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. As grandes invasões militares do Império Romano conquistando o mundo e depois dele outros impérios que se levantaram. Nas guerras desses impérios, o cavalo branco era usado pelo rei vencedor e o arco um símbolo do poderio militar. Assim, o cavalo branco e seu cavaleiro, nessa interpretação, não seriam forças demoníacas, e sim humanas. Tal mensagem seria especialmente impactante no primeiro século, quando a Pax Romana não era de forma alguma a verdadeira paz romana, mas uma fachada alcançada pela espada romana, isso é, o seu controle militar sobre as nações conquistadas. Uma conquista militar sempre traz suas tragédias, dizendo que elas foram conquistas em nome da paz. Ainda nessa linha de interpretação, há quem defenda que o cavalo branco e seu cavaleiro é uma referência direta aos partas. Os romanos nunca puderam subjugar plenamente os partas, que habitavam uma área extensa, que agora é conhecida como o Iraque e Irã. Em 62 d.C., derrotaram os romanos. Seu general era Vologases, e suas forças saíram vitoriosas cavalgando cavalos brancos. Usavam arcos e flechas como armas primárias, e um dos seus líderes era chamado vencedor, por isso muitos interpretam que esse povo, os partas e seu exército, eles simbolizam o cavalo branco do Apocalipse. Mas a terceira linha de interpretação, a qual eu estou alinhado, vê neste selo aberto a figura do Cristo vencedor. O cavalo branco como a pregação do Evangelho em dimensões universais. Mesmo em meio às terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho a todas as nações, como diz lá em Mateus 24, versículo 14. Mesmo sem escolas e grandes instruções, os cristãos confundiram os letrados rabinos com a sua sabedoria. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes do que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiaram os sacerdotes do templo. Sem soldados sequer, foram mais poderosos que as legiões romanas, e foi assim que fincaram a cruz acima da águia romana. O cavalo branco e seu cavaleiro é Cristo voltando vitoriosamente. Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim provas para os filhos de Deus são eminentemente provocadas, como vemos no aparecimento do cavalo vermelho, preto e amarelo. As palavras de referência deste selo só podem aplicar-se a Cristo. Branco, mais coroa, mais saiu vencendo e para vencer. Todo branco se aplica a Jesus nesse livro. Cabelos brancos, como vimos no capítulo 1, versículo 14. Pedrinha branca, no capítulo 2, 17. Roupas brancas, no capítulo 3, versículos 4, 5, 18. Nuvem branca, no capítulo 14, versículo 14. Cavalos brancos, no capítulo 19. Trono branco, no capítulo 20, versículo 11. Branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo. Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição, algo que afirma mais uma vez que se refere ao Cristo vencedor. Esse texto está de acordo com o texto paralelo de Jesus em um cavalo branco em Apocalipse 19, versículos de 11 a 16, onde a descrição é muito precisa. Este texto também está de acordo com o tema geral do livro, que é a vitória de Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu. A espada do cavaleiro do cavalo branco está de acordo com Mateus 10, versículo 34. Cristo vence com a palavra, vence com o Evangelho. Portanto, sendo sensível ao todo do livro, entendemos que o primeiro selo se refere ao Cristo vencedor. Em segundo lugar, irmãos, o cavalo vermelho, uma figura da perseguição religiosa e da guerra.
como vemos em todo o mundo acontecendo hoje. Os 3 cavalos seguintes e seus respectivos cavaleiros simbolizam a guerra deflagrada, a fome causada e a morte efetivada. O segundo ser vivente ordena que o cavalo venha. A ordem obedecida, o controle divino sobre esses cavaleiros é bem evidente nessa cena apocalíptica, demonstrando que a soberania de Deus opera, permite ou controla todo evento de juízo na abertura dos selos. Enquanto o branco simboliza santidade, pureza e justiça, a cor vermelha significa banho de sangue e aponta para a guerra. Esse cavaleiro do cavalo vermelho representa também a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. Essa cor aparece novamente no capítulo 12, versículo 3, como a cor do grande dragão. O significado ali também é o ódio do dragão contra o povo de Deus, que o leva à matança desse povo. Ou seja, o cavaleiro em seu cavalo de cor vermelha personifica o mal que se opõe a Deus, a sua palavra e o seu povo também. O cavaleiro recebe permissão para 3 ações: tirar a paz da terra, levar as pessoas a matarem umas às outras e utilizar a espada para realizar o seu propósito sangrento. A espada é naturalmente um símbolo de força militar e poder sobre a vida e a morte. Este segundo selo tem correspondência direta com Marcos 13, versículo 7, quando guerras e rumores de guerras levam nação a se levantar contra a nação e reino contra reino. Este era o grande temor dos impérios antigos e dos modernos. Hoje em dia, as grandes potências militares mundiais são representadas por nações que não se dão, apenas se suportam, e assim a paz mundial parece ser sustentada por bases muito frágeis, que quando Deus permitir, como retrata na abertura destes selos, essa base será abalada, a paz será tirada e dias muito difíceis de guerra e morte virão sobre a terra. Neste selo, vemos que a paz foi retirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. A perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras são fabricadas pela ganância dos poderosos, levando sofrimento a todos. Toda guerra deixa rastro de dor e traumas com suas barbáries. As 2 guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas e de interesses econômicos deixaram feridas na humanidade que permanecem abertas até hoje. Com irracionalidade total, investem tudo no armamento e desconhecem o caminho da paz. Quem não quer viver sob a cruz, acaba vivendo sob a espada. O mundo precisa de Jesus e precisa reconhecer isso. Esse texto também nos deixa claro, translucidamente claro, que ainda hoje, o que detém o mal de sair pelo mundo, causando maior dano à vida humana, causando maior destruição na terra, atirando a paz, ceifando vidas, instalando o caos, é a mão misericordiosa de Deus. Quer aceitem, quer não, quer creiam, quer sejam ateus, quer louvem, quer blasfemem, a grande verdade é que a tão apreciada paz na terra depende da mão de Deus, mantendo o mal na coleira, mantendo a ação maligna sob suas rédeas. No entanto, pelo ser humano semear tanta injustiça como vemos hoje, um dia, como vemos aqui, Deus há de enviar o juízo. De tanto ser humano semear vento, um dia vai colher sua tempestade. E esse dia é quando Deus, em sua soberania, permitiu o caos passar a galope por toda a terra, dando origem ao princípio das dores profetizado por Jesus no sermão profético e verificado aqui.
na abertura do segundo selo, na soltura do cavalo vermelho e seu cavaleiro. No entanto, esse texto, queridos, não deve nos levar a ter medo do amanhã, do hoje, até porque guerras e rumores de guerras, para muitas regiões do mundo, não são apenas profecias, mas uma realidade há dezenas, centenas de anos. Esse texto, mais uma vez, deve nos levar a cair de joelhos em clamor pelo mundo, para que, ainda que aqueles que não reconheceram a verdade estejam com seu coração endurecidos, Deus possa quebrantá-los e resgatá-los pela graça. E também deve nos levar a glorificar a Deus, porque em nossa realidade desfrutamos não apenas de uma certa paz nacional, mas acima disso temos a graça da paz de Cristo reinando em lares cristãos, onde nos vemos seguros. Temos a graça de ver nosso lar e nossos entes queridos seguros, pois Deus tem nos livrado disso e de tantas outras coisas. Passar por adversidade, todos passam. A Bíblia diz que em tudo somos atribulados, mas Deus é fiel e não tem permitido que passemos por mais do que podemos suportar. Por isso devemos glorificar a Deus. Quando lemos um texto como esse e vemos tamanha dor sendo causada pela permissão de Deus e vemos que estamos sendo preservados, nós devemos agradecer a Deus e orar para que outros também sejam resgatados e desfrutem dessa paz que só Jesus pode dar, o mundo não pode. Encerro dizendo que uma vez mais esse texto nos mostra que Deus está no trono, está no controle da história, está no controle dos eventos, está no controle das nossas vidas. E isso é motivo de consolação e esperança. Que com essa esperança, Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Da igreja ao fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a Igreja vitoriosa em paz repousará.
Deus